Hoje falaremos de mais um filho de Cã. Ele se chama Mitzraim. Quem é Mitzraim? É o antepassado do povo egípcio. Porque nós conhecemos aquelas terras como Egito. Egito, a Egípcios, vem da tradição grega, porque antigamente os historiadores gregos renomearam toda a terra dos povos antigos com a conotação em grego. Mas até hoje o egípcio original mesmo, é, ele se denomina como Mitzraim, né? Os árabes chamam de Mish, né? Ou Mishel, né? Então, essa conotação dos egípcios, ou quem nasce naquela terra, que até hoje os egípcios, os descendentes originais, que ficam mais no sul do país, no interior do país, chamam aquelas terras hoje de Mitzraim, né? Então, a cultura daqueles povos nunca mudam. Eles mudam, sempre têm as tradições como eram originalmente pelos seus pais. Veio a tradição grega, veio a tradição babilônica, primeiramente, depois veio a grega, a persa, a grega, mas a conotação daquelas terras são terra de Mitzraim. É. Então, esse filho de Cã, ele foi o pai de um dos primeiros impérios. Não podemos confundir, que a história, não podemos se enganar, que a história diz que um dos primeiros impérios foi o Egito, mas existe o seu ancestral Kush, que teve um império ainda maior, que provavelmente o primeiro império, mas a história não quer contar assim, né? Então, mas só que eles estavam interligados entre si, né? Que tem Cush muito que a história é muito ligada com a história dos faraós do Egito, né? Como Mitzraim. Inclusive passagens bíblicas de José, de Êxodo, né? De José que seus irmãos enterrando Jacó, na qual o povo daquela região lá, ao redor de Maquipela, chamava-se o choro de Mitzraim, né? Que todos eles estavam a caráter, nem perceberam, nem podiam distinguir que aquela maioria daquele povo lá era hebreu, né? Era israelita, né? Então, por isso que fala assim, o choro de Mitzraim, porque achavam-se que todos eles eram egípcios. Aí você vê a, a conotação quem era o povo egípcio, né? E Mitzraim teve, Mitzraim teve filhos, né? Anamim, Yabim, Nafuquim, Patrocim, Casluhim, e Cafitori. Ó, Anamim, Anamim foi o pai dos núbios, o povo daquela região ali, né? E é, Nafutim, né? E os patrocínios foram aqueles povos que eram ancestrais dos filisteus, né? Que eles habitavam algumas ilhas a região da Grécia, né? De Javã, com a invasão de Javã, a invasão dos Elisamos, né? De Lixá, né? Dos do, é, Dondamim, e tem outros lá, os dóricos, né? Então, aqueles povos foram empurrando esse povo para baixo. E eles logicamente, eram povos navegantes, muitas vezes piratas, que se estabeleceram na terra onde era a terra dos filisteus, na costa de hoje atual Estado de Israel, onde é a faixa de Gaza, onde era a terra dos filisteus. Esses são os povos os filhos de Mitzraim, que deram origem aos filisteus. Aí você associa uma coisa com a outra e vê que por que, além de que Deus ter colocado os filisteus pelo pecado de Israel, colocado os filisteus no caminho deles pelo pecado que Israel cometeu, né? Tinha também essa questão cultural, porque, é, querendo ou não, os filisteus têm parentesco com Mitzrayim, com os egípcios. Então, por isso você vê que uma desavença
criada com a outra, foi mais ou menos assim, entendeu? Por causa dessa questão mesmo. Era tudo de família. E como vamos ver aqui, já falamos, né, que foram Patros, Casturim, que está falando na língua deles, que se chama Cafitori, né? Então foram esses, os Nafitorim, Yavim, são os povos que fizeram a composição dos filisteus, dos povos dos que eram os filisteus, né? Os palestrons, que era em grego, né? Tudo isso aí, né? Por isso que derivou o nome de Palestina, por causa dos filisteus, terra da Filisteia, que eram os povos mais poderosos que tinham lá, até mais que os cananeus. E aqui nós vamos falar também de Cafitorim. Cafitorim, sabe quem é Cafitorim? O povo de Creta, né? Então podemos deduzir que praticamente em certo período da história, os descendentes de Mitzraim, né, eles dominaram toda aquela região oriental do Mediterrâneo, desde a Grécia, aquelas ilhas, parte da Turquia, e descendo para o Egito, Palestina e Egito. Era a possessão dos descendentes de Mitzraim. Então, vocês veem que como o Egito era famoso não só pelo império, pelos seus faraós, pelo seu império, mas pelos seus descendentes que controlavam aquela parte oriental do Mediterrâneo. Então, isso é tudo, pessoal. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, é só entrar na minha página no meu canal do Instagram, e também esse é meu canal do YouTube. É só clicar aqui e vocês vão ter mais informações sobre esse conteúdo, ok? Até a próxima.